Empresário, provavelmente você já ouviu falar que os tribunais têm discutido sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas você sabia que o ISS, o Imposto sobre Serviços, também está em discussão? Logo mais estaremos tratando sobre esse tema. Olá, seja bem-vindo ao canal do Arquilau Paula Advocacia Tributária. Neste vídeo nós estamos com a doutora Suelen e vamos tratar sobre a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Poderia explicar para nós, doutora Suelen, como que funciona o ISS e qual é a relevância dessa discussão? Então, Ítalo, nós tivemos no início, algum tempo atrás, uma discussão muito grande relativa ao ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Inclusive, a gente já teve a oportunidade de falar sobre esse assunto. Mas é possível, além do ICMS, fazer a exclusão do ISS. E isso é importante porque empresas que trabalham na prestação de serviço, elas podem ter uma redução significativa em relação ao PIS e à COFINS em razão da exclusão do ISS. Só para a gente entender, então, o ICMS é um tributo recolhido pelo Estado, Estado da Federação. ISS é um tributo que deve ser pago para o município. Então, determinados segmentos empresariais pagam tanto ICMS quanto ISS. Eu vou te dar como exemplo os concessionários. Quando você vai a uma concessionária, você tem a parte das vendas, tanto peças como os veículos, e você também tem os serviços. Então, são atividades que elas fazem esse recolhimento, são contribuintes da PIS e da COFINS e que também são contribuintes do ISS e do ICMS. Esse tipo de atividade, ela pode ter essa redução tanto do ISS como do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Entendi. Então, nesse sentido, alguns segmentos que não foram contemplados com a exclusão do ICMS passam a ser agora com ISS. Sim, esse precedente que nós estamos acompanhando, no STF, aguardando agora esse julgamento agora em dezembro, ele foi muito relevante. Ele abriu essa possibilidade, ele trouxe desdobramentos, dentre eles a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Interessante. Inclusive, ainda nessa linha dessa jurisprudência que foi firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tem se discutido sobre a exclusão do imposto de renda à pessoa física, a exclusão da contribuição social sobre o lucro líquido da PIS e da COFINS. Então, outros segmentos empresariais, sobretudo que tem essa elevada carga tributária federal, vão conseguir reduzir os tributos que incidem sobre algumas operações. Exato. E tudo isso tem como fundamento a discussão sobre faturamento, porque o PIS e a COFINS são tributos federais que eles incidem sobre o faturamento da empresa. Então é importante que a gente saiba que ICMS, Imposto de Renda, ISS, eles não são faturamento. A parte, inclusive, legítima desse recebimento não é nem a empresa, é o Estado. Seja ele na esfera estadual, seja ele na esfera municipal. Então, doutora Suelen, e ainda nessa temática, como que os tribunais têm se comportado, já que o Supremo vai analisar a questão do ICMS? E do ISS, como que você acha que os tribunais têm se posicionado sobre esse tema? Ítalo, no começo nós tínhamos muita resistência sobre esse tema. Essa resistência ela foi sendo quebrada, então a partir do julgamento do STF nós tivemos essa mudança de paradigma. Então, eu vou te dar como exemplo, o Tribunal Regional da Primeira Região, ele entende que deve ser excluído o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E isso me parece que é muito importante que o empresário considere que o Poder Judiciário brasileiro é muito importante para a justiça tributária. Sim, é verdade. Muitas vezes a gente acaba lidando com situações em que existe um certo receio de demandar, existe um receio de sofrer algum tipo de reprimenda, mas não. Eu entendo o seguinte, se você de fato, se está havendo uma cobrança abusiva, se uma cobrança indevida, o contribuinte, sem sombra de dúvida, tem que ir atrás disso, porque isso, sem sombra de dúvida, vai trazer
uma economia significativa. Corre algum risco de perseguição política na Receita Federal, de forma alguma, na Receita do Estado de Rondônia? Não, de forma alguma. A gente tem que entender o processo como algo objetivo, né? Ele não está vinculado à pessoa, principalmente os processos tributários, né? Ele não está vinculado à pessoa X ou Y, né? É a tese que está sendo tratada, então o contribuinte pode ficar tranquilo que não existe isso. E, obviamente, se existir, né, existem as ferramentas, os meios para coibir esse tipo de comportamento. Então, inclusive, deve fazer parte do planejamento tributário essa questão de desonerar alguns tributos que, muito embora sejam constituídos por atos normativos do Fisco Federal, Estadual, Municipal, acionar o Judiciário para desonerar, deixar de pagar alguns impostos, como nesse caso o ISS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Pois é, o planejamento tributário é uma ferramenta essencial. Ele é uma ferramenta que todo empresário precisa pensar, porque ele vai trazer uma segurança jurídica e ele vai significar muito na economia da empresa. Inclusive, auxilia na concorrência. Então, se eu tenho um planejamento tributário efetivo e atuo no mesmo segmento de grandes empresas, se eu reduzo minha carga tributária, eu tenho mais recursos para investir no meu negócio e ampliar. Sem dúvida. O planejamento tributário ele é uma ferramenta que ele vem para auxiliar nesse sentido. Além de trazer uma economia, ele traz uma segurança jurídica e ele possibilita que, com isso, o empresário tenha condições de estar no mercado com um poder maior de concorrência. Muito obrigado, doutora Suelen. Muito obrigado você que está conosco nesse vídeo. Hoje nós tratamos sobre a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Logo mais teremos novos vídeos com conteúdos relevantes para você empresário e para a advocacia tributária. Até mais!